Atos capítulo 15. Então, tendo descido alguns da Judéia, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, de acordo com o rito da lei de Moisés, não podeis ser salvos. Com isto, iniciou-se um tumulto e não pequena disputa com eles, tendo se levantado Paulo e Barnabé contra eles. Por fim, os irmãos determinaram que Paulo e Barnabé, acompanhados de alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para consultá-los sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados até certo trecho, foram despedidos pela igreja e atravessaram a Fenícia e Samaria, relatando a conversão dos gentios, o que produzia grande regozijo entre todos os irmãos. E chegando a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram quão grandes coisas Deus tinha feito por meio deles. Mas eis que se levantaram alguns da seita dos fariseus, que tinham crido, dizendo que seria necessário circuncidá-los e mandar-lhes que observassem a lei de Moisés. Então congregaram-se os apóstolos e os presbíteros para considerar a respeito desta palavra. E havendo uma grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: varões e irmãos, vós sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, o conhecedor do coração, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo do mesmo modo como nos foi dado. E não pôs distinção alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos que nem os nossos pais, nem nós mesmos temos sido capazes de suportar? Mas cremos que somos salvos por meio da graça do Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Então toda a multidão guardou silêncio e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e maravilhas Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. E quando estes guardaram silêncio, Tiago tomou a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, pela primeira vez, Deus visitou os gentios a fim de tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, segundo está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e o edificarei das suas ruínas, e o tornarei a levantar, para que o remanescente dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que executa todas estas coisas, que são conhecidas de Deus desde os tempos antigos, todas as suas obras. Portanto, o meu parecer é que não se deveria perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Mas se lhes escreva que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde as antigas gerações, tem os seus pregadores, e em todos os sábados, em cada cidade, é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros e a toda a igreja escolher dentre eles varões e enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. E assim, por intermédio de suas próprias mãos, escreveram: os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos em Antioquia, na Síria e na Sicília, dentre os gentios, saúde. Porquanto ouvimos que alguns, partindo do nosso meio, vos têm perturbado com palavras, confundindo as vossas almas, aos quais não enviamos. Então, depois de termos chegado a um acordo unânime, pareceu-nos melhor escolher alguns varões e enviá-los juntamente com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, enviamos Judas e Silas, os quais também vos anunciarão com suas próprias palavras o mesmo. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior carga, além destas coisas que são necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação, das quais coisas fareis bem se vos guardardes. Conservai-vos. Então eles, tendo se despedido, desceram a Antioquia e, reunindo a assembleia, entregaram a epístola. E quando a leram, regozijaram-se pela consolação. E Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos com muitas palavras e os confirmaram. Então, demorando ali algum tempo, foram enviados em paz pelos irmãos, que os devolveram aos que os tinham enviado. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali,
E Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, ensinando e pregando também, com muitos outros, a palavra do Senhor. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: voltemos a visitar agora os nossos irmãos em todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Era parecer de Barnabé que tomassem consigo a João, que se chamava Marcos, mas não pareceu prudente a Paulo levá-lo, porque os tinha abandonado em Panfilha, e não continuou com eles no trabalho. E suscitou entre eles uma desavença tal, que se separaram um do outro, e Barnabé, tomando consigo a Marcos, entregou-se à vela para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas.